Esse filme é tudo ou nada pra franquia Jurassic Park. E parece que os dinossauros ainda têm muita lenha pra queimar quando o assunto é chamar pessoas para vir ao cinema. Mas será que Jurassic World, o recomeço, é um bom filme? Sejam bem-vindos, nerds, bem-vindos ao Cofre Nerd. Eu sou Giovanni Zola e estou aqui para fazer a minha análise review sobre o novo filme de Jurassic Park, ou melhor, Jurassic World, que é Jurassic World Rebirth, ou Jurassic World Recomeço, o novo filme estrelado pela Scarlett Johansson, pelo Jonathan Bailey, pelo Mahershala Ali e pelo Bashir Sylvane. Antes da gente começar, eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o like nesse vídeo, pra você sempre ficar de olho aqui nas nossas novidades. Por exemplo, você sabia que nós fizemos uma entrevista com um membro do elenco de Jurassic World? Não tá sabendo? Pois eu vou deixar aqui nos cards pra vocês poderem assistir. Nós entrevistamos o Bashir Sylvane, que faz e interpreta o personagem Leclerc. Em Jurassic World Recomeço, ele falou um pouquinho sobre as histórias de bastidores, sobre como foi a experiência de filmar, sobre a carreira dele. Então, se você ainda não viu a nossa primeira entrevista internacional, tá aqui nos cards pra você ver, deixa o like e agora vamos ao vídeo. Quando a indústria farmacêutica Parker Genix decifra o código, a fórmula para conseguir fabricar remédios que curariam as doenças cardíacas, a agente especialista em missões Zora Bennett, interpretada pela queridíssima Scarlett Johansson, é convocada para liderar uma equipe até uma ilha onde fica o laboratório da InGen para coletar amostras de DNA de 3 dinossauros que seriam usadas como insumo para esses remédios. Assim como eles, nós também fomos recrutados pela Movicon Cinemas para conferir este filme maravilhoso em tela grande. Afinal, quem não gosta de ver um dinossauro na tela gigante da Movicon? Pois é, parece que eles ganham até a maior proporção do que eles já têm, do que o diretor já quer que a gente veja. Então, por favor, vai lá na Movicon Cinema, se você está querendo assistir, aproveita essa semana, aproveita as férias da molecada, leva eles para ir assistir Jurassic World Rebirth na Movicon Cinemas, mais próximo a você, com muito conforto, uma pipoca deliciosa e muita diversão para a família toda. Então, junto do paleontólogo Harry Loomis, que é interpretado pelo Jonathan Bale, e pelo mercenário Duncan Kincaid, que é interpretado pelo Mahershala Ali, que lidera a sua equipe, que inclui o Leclerc, que é interpretado pelo Bashir Sylvane, Zora embarca nessa missão que poderia ser sua última, graças a um segredo que Martin Krebs, o representante da farmacêutica, ocultou. Esse sétimo filme viria como uma promessa para os fãs que saíram muito decepcionados ao final de Jurassic World Dominion, aquele que trouxe todos os personagens antigos e da nova trilogia juntos. Seria um começo fresco, mas de recomeço não tem nada. Jogar os personagens em uma ilha onde o seu lugar na cadeia alimentar muda drasticamente não é segredo nenhum. Não é nenhuma receita nova, não é nenhum código novo a ser decifrado. Afinal, já foi feito antes. Foi assim que tudo começou. Contudo, o recomeço parece unir o melhor dos dois mundos para trazer uma coisa um pouco mais chamativa. Ele pega a fórmula de Jurassic Park e junta com a temática de Jurassic World. Pois o segredo de Krebs é que naquela ilha foram realizados testes de híbridos, aonde John Hammond e mais tarde a InGen escondiam aqueles primeiros dinossauros, aqueles que não deram certo. Aquela primeira remessa a teste, esses dinossauros estão ali. Gareth Edwards, que é diretor de outros filmes maravilhosos como Godzilla, como Rogue One, meu filme de Star Wars preferido, como The Creator Resistência, ele mostra aqui como diretor a sua marca logo de cara, logo na primeira cena, principalmente quando a gente fala desse tipo de filme. O Gareth Edwards, pra mim, é um dos caras que tá se consolidando melhor em criar ficções científicas, em dirigir ficções científicas. A cena inicial onde o T-Rex escapa 17 anos antes lá daquele laboratório é bem montada ao estilo pseudo-terror, um pouquinho mais puxado por terror de ficção científica, principalmente quando ele abusa da cor vermelha, da iluminação vermelha, sempre capturando a criatura em uma angulação de câmera por baixo, para dar um ar um pouco maior toda aquela imensidão daquela criatura, para nos colocar pequenos diante da imensidão daquele dinossauro que não deu certo, que nada e nem ninguém consegue ser tão grande, tão imenso quanto aqueles animais, algo muito parecido com o que ele fez no Godzilla de 2014. A equipe precisa coletar a amostra de DNA de 3 espécies, das 3 maiores espécies dos subtipos marinhos, terrestres e voadores, respectivamente o Mosasauro, o Titanossauro e o Quetzalcoatlus. Nossa, foi muito difícil falar o nome desse
esse bicho aí, mais fácil falar pterossauro. Mais uma família que naufraga perto ali da ilha também começa a ser a segunda motivação desses personagens, principalmente pro Kincaid. E isso o roteiro faz muito bem, tá, pessoal? Ele dá motivação pra cada um dos personagens, a fim de tentar amarrar suas ações no final e tornar tudo muito coeso. O personagem do Henry, ele é um cara motivado pra proteger o meio ambiente, pra proteger a ciência, pra poder entender e principalmente desenvolver a sua paixão num mundo em que os dinossauros já não são grande coisa, em que as pessoas na verdade odeiam dinossauros, enquanto ele ainda continua amando. Enquanto todo mundo já parou de gostar da tendência dinossauro, porque já viu, ou porque simplesmente já se cansou, Henry ainda vê a beleza naqueles animais, já que afinal estamos falando de vidas, estamos falando de natureza, e a natureza nunca se cansa. Ela não serve por prazer do ser humano, pelo contrário, ela serve para manter o equilíbrio do planeta. Já Zora tem a motivação de conseguir se manter financeiramente para poder ter uma vida um pouco melhor, uma vida que não faça tantos sacrifícios, como por exemplo perder um membro da sua tripulação passada, ou mesmo perder até coisas importantes como foi o velório da sua própria mãe. E tudo isso é explorado, mas não tão bem explorado quanto poderia ser. Muitas vezes o roteiro ele acaba sendo carregado muito pelo carisma da Scarlett Johansson, pelo carisma do Jonathan Bale e também do Bashir Sylvain. Mas eu acho que os personagens da Zora e do Henry, principalmente nas horas que eles têm as conversas sozinhos, eles são o simbolismo de toda a temática que a franquia sempre quis discutir e sempre traz a gente para debater. O impacto das ações do ser humano no planeta, na natureza. Mesmo que não tão refinado, o roteiro te induz a um medo do futuro, a um medo das consequências que seriam trazidas por uma soberba perigosa do ser humano, quase nociva, que mata espécies, coloca elas em extinção, que envenena rios, queima florestas. Se a ignorância por algumas vezes é uma bênção, talvez a inteligência humana também tenha o seu preço. Mas será que a gente poderia se considerar inteligência mesmo? Será que podemos ser considerados pessoas, seres inteligentes, já que usamos essa inteligência para causar a nossa própria extinção? Talvez ignorância mesmo seja não notar isso logo, antes que seja tarde demais. Jurassic World Recomeço pode não ter os moldes de salvador da franquia ou de algo completamente inovador, mas executa o básico muito bem. E que mal há nisso? Para mim, o Edwards ele consegue se consolidar como um grande diretor de ficção científica ao conseguir capturar mais uma vez aqueles momentos claustrofóbicos, aqueles momentos agonizantes que ou te prendem na cadeira ou fazem você olhar para o outro lado até que a cena acabe porque você não tá aguentando. Tudo isso misturado com um visual e uma estética Lovecraftiana que combina muito bem com a proposta dos dinossauros mutagênicos. Se Indominus Rex e Indoraptor eram perigosos porque deram certo, esses dinossauros são perigosos porque deram completamente errado. Por fim, o Recomeço parece mais uma continuação capitular, e isso é muito perceptível na cena dos titanossauros, que tenta e consegue remeter àquela primeira cena clássica dos brachiosauros no primeiro filme. O que mostra a potência dessa franquia ainda, o quanto de fôlego ela ainda tem para conseguir trazer pessoas e lotar cinemas durante as férias, principalmente conseguir se consolidar com uma terceira maior abertura em apenas um fim de semana, pessoal. 318 milhões em bilheteria apenas no seu primeiro fim de semana. Então, se você quiser assistir Jurassic World, fazer parte desse 318, é só você ir na Moviecore mais próxima. E antes disso, ou depois, assista a nossa entrevista com o Bashir Sylvain, que está muito bacana. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima, nerds. Fui!